Salmo 119. Encontre direção e força na palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Versículos Bíblicos. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais inspiradores da Bíblia, o Salmo 119. Um verdadeiro tesouro para todos que buscam orientação e força na vida. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, composto por 176 versículos que exaltam a palavra de Deus, mostrando quanto ela pode ser a nossa fonte de direção e de sustento em todas as circunstâncias. Aqui, vamos explorar juntos como podemos encontrar na palavra de Deus a clareza para tomar decisões, força para enfrentar desafios e renovação para nossa alma. Prepare-se para ser encorajado e descobrir como a Bíblia pode transformar o seu caminhar diário. Vamos dividir nosso vídeo em temas, e para começar, vamos falar sobre o primeiro tema: a importância da palavra de Deus como guia, versos 1 ao 8. Logo no início do Salmo 119, vemos uma clara exaltação das Escrituras como guia para a vida. O salmista afirma: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, que andam na lei do Senhor. Esse versículo nos lembra que a felicidade verdadeira vem de andar conforme os preceitos de Deus. Vivemos em um mundo cheio de distrações, onde muitas vezes somos tentados a buscar conselhos em lugares que não refletem os valores divinos. Mas o Salmo 119 nos mostra que a verdadeira direção está na palavra de Deus. Ela é a bússola que nos mantém no caminho certo, especialmente quando estamos perdidos ou confusos. Seja nas pequenas ou nas grandes decisões da vida, como saber que caminho seguir? Como ter certeza de que estamos vivendo conforme o propósito que Deus tem para nós? A resposta está aqui. Precisamos nos voltar para as Escrituras, confiar nos mandamentos do Senhor e buscá-los de todo o coração. O salmista revela que a felicidade genuína é encontrada na obediência à palavra de Deus. Quando andamos nos caminhos do Senhor, temos a certeza de que estamos seguindo o plano certo, mesmo quando a vida nos oferece múltiplos caminhos e tentações. Vivemos em uma era de tantas vozes concorrendo pela nossa atenção. Conselhos de amigos, opiniões na internet, filosofias e ideias que surgem a todo momento. Mas o Salmo 119 nos ensina que a única voz que verdadeiramente pode nos guiar para uma vida plena e reta é a de Deus, expressa em sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro antigo de regras, mas um guia vivo e ativo para a nossa jornada espiritual. Assim como um viajante não se arrisca a atravessar desertos sem um mapa, não podemos navegar pelas complexidades da vida sem a orientação segura das Escrituras. A palavra nos aponta para a verdade, nos dá sabedoria para discernir o certo do errado e nos ajuda a tomar decisões que glorificam a Deus. O segundo tema é encontrando força em meio às tribulações, versos 49 ao 56. O salmista também fala de como a palavra de Deus traz consolo e força em meio às aflições. Ele diz: Lembra-te da palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Isso me consola na minha angústia, pois a tua promessa me dá vida. Versículos 49 e 50. Esses versículos nos lembram que, quando passamos por tempos difíceis, a palavra de Deus é uma âncora. Talvez você esteja enfrentando uma batalha hoje, seja uma luta interna, uma perda ou uma crise de fé. O Salmo 119 nos encoraja a correr para a palavra de Deus nessas horas. Nela, encontramos promessas de renovação, de consolo, de esperança. Deus nunca prometeu que não passaríamos por dificuldades, mas Ele nos deu sua palavra para que, quando essas dificuldades chegassem, tivéssemos onde nos apoiar. Assim como o salmista, podemos nos fortalecer nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel e que Ele está ao nosso lado.
Isso me consola na minha angústia, pois a tua promessa me dá vida. Esse versículo revela o poder revigorante das promessas de Deus. Quando estamos passando por tribulações, sejam elas emocionais, espirituais ou físicas, podemos recorrer à palavra de Deus como uma fonte de força e renovação. O salmista, ao longo deste capítulo, não nega a realidade das dificuldades. Ele admite suas angústias, mas sempre encontra conforto nas promessas de Deus. Pense nas vezes em que enfrentamos crises pessoais, problemas familiares, doenças, perdas, ansiedades do dia a dia. Esses momentos podem nos derrubar, podem nos fazer duvidar do amor e do cuidado de Deus. No entanto, o Salmo 119 nos lembra que Deus nos deu a sua palavra como um lembrete constante de que Ele está presente, mesmo no meio da dor. As promessas de Deus não são vazias. Elas têm o poder de revigorar nossa alma, de trazer paz ao coração atribulado e de nos dar coragem para continuar, mesmo quando parece que tudo está perdido. Tema 3. O poder da obediência à palavra de Deus, versos 97 ao 104. Outro tema central no Salmo 119 é a obediência. O salmista expressa seu amor pela lei de Deus e como ela o torna sábio. Obedecer à palavra de Deus não é uma tarefa árdua, mas uma fonte de sabedoria e de alegria. Quando vivemos em obediência ao que Deus nos ensina, experimentamos uma sabedoria que vai além do entendimento humano. A obediência à palavra nos permite viver de forma alinhada com os propósitos de Deus e nos protege de caminhos tortuosos. A obediência à palavra traz uma transformação interior. Ela nos torna mais semelhantes a Cristo, nos ensina a amar como Ele ama e nos guia em direção à verdade. Ela nos livra dos enganos do mundo e das armadilhas do pecado, concedendo-nos discernimento para fazermos escolhas sábias. O amor pela palavra de Deus é tão intenso que se torna parte essencial da vida diária do salmista. Esse tipo de meditação constante não é uma repetição mecânica, mas sim um ato de amor profundo e gratidão pela sabedoria divina. Ele chega a afirmar que a obediência à palavra de Deus o torna mais sábio do que seus inimigos e até mesmo do que os anciãos, versos 98 a 100. Isso nos mostra que a sabedoria verdadeira, aquela que transcende as experiências humanas, vem de uma vida dedicada à palavra de Deus. Hoje, muitos buscam sabedoria em livros de autoajuda, em palestras motivacionais, em conselhos de gurus e influenciadores. Embora essas fontes possam oferecer insights úteis, a sabedoria profunda, a que realmente transforma vidas, só pode ser encontrada na palavra de Deus. A obediência à palavra nos dá discernimento, nos livra de armadilhas e nos torna sábios para enfrentar os desafios da vida com integridade e confiança. Tema 4. A luz para os nossos caminhos, versos 105 ao 112. Um dos versículos mais conhecidos do Salmo 119 é o versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Este versículo é poderoso. Ele nos ensina que a palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina o caminho quando tudo ao nosso redor parece escuro. Quando não sabemos para onde ir, quando as circunstâncias da vida nos deixam confusos ou perdidos, é a palavra de Deus que nos dá direção. Esse versículo é uma metáfora poderosa que nos ensina que a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, nos guiando mesmo nos momentos mais sombrios e incertos. Mas observe algo interessante: a lâmpada não ilumina toda a estrada de uma vez, apenas os próximos passos. Isso nos ensina uma lição preciosa sobre fé. Deus nos dá a luz suficiente para o próximo passo, e, à medida que caminhamos em obediência, Ele continua a iluminar nosso caminho. Muitas vezes, queremos ver todo o plano de Deus de uma vez, queremos saber o que o futuro nos reserva. Mas Deus nos chama a confiar nele dia após dia, passo a passo. Ele nos guia com sua palavra,
dando-nos clareza e direção para o que precisamos hoje. É um chamado para vivermos o presente com confiança em Deus, sabendo que Ele já preparou o caminho. A cada decisão que tomamos de acordo com a Sua palavra, Ele nos ilumina para o passo seguinte. Precisamos ter fé em Deus que Ele está cuidando de todo o processo e que nos sustenta no caminho. Não precisamos saber o que vai acontecer, basta confiarmos em Deus. Tema 5. O papel da palavra na renovação da mente, versos 129 ao 136. Além de ser uma fonte de direção e força, a palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa mente e nossos pensamentos. O salmista diz: "Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples." Versículos 129 e 130. Isso nos mostra como a palavra de Deus tem o poder de renovar a nossa mente e trazer sabedoria. Quando nos alimentamos das Escrituras, começamos a ver o mundo de uma perspectiva divina. Começamos a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente. Nossos pensamentos, antes influenciados pelas circunstâncias e pelo mundo, começam a ser moldados pela verdade eterna de Deus. Paulo nos encoraja em Romanos 12, versículo 2 a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E essa renovação vem, primeiramente, através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de renovar nossa mente e transformar nossos corações. O mundo constantemente tenta moldar nossos pensamentos e atitudes, muitas vezes nos desviando da verdade e nos levando a viver de acordo com padrões que não agradam a Deus. Mas, quando nos alimentamos das Escrituras, experimentamos uma renovação mental e espiritual. A palavra de Deus muda nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Ela nos dá uma nova perspectiva, a perspectiva do céu. Paulo nos lembra em Romanos 12, versículo 2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E essa renovação acontece à medida que mergulhamos na palavra de Deus. A Bíblia nos ajuda a ver o mundo pelos olhos de Deus, a amar o que Ele ama e a odiar o que Ele odeia. Ela nos capacita a viver uma vida santa, separada, dedicada a agradar ao Senhor. O Salmo 119 é muito mais do que uma bela composição poética. Ele é um convite para nos aprofundarmos na palavra de Deus e descobrirmos nela tudo o que precisamos para viver uma vida plena. A Bíblia não é apenas um livro a ser lido, mas uma verdade a ser vivida. É a nossa fonte de direção quando estamos perdidos, nossa força quando estamos fracos e nossa luz quando tudo ao nosso redor parece escuro. Se você está buscando propósito, direção ou forças para continuar, volte-se para a palavra de Deus. Medite nela, ame e a obedeça. A palavra de Deus tem o poder de transformar sua vida, de te dar sabedoria para as decisões mais difíceis e de te conduzir em segurança para o futuro que Deus preparou para você. Que possamos, como o salmista, declarar com convicção: "Ó, quanto amo a tua lei!" E que ela seja nossa luz e guia em todos os dias de nossas vidas. Obrigado por acompanhar este vídeo. Se você foi abençoado por esta mensagem, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Que a palavra de Deus continue a ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.